Com a presença de todos os vereadores, invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 22ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Conchas. Senhora Secretária fará a leitura do expediente do dia. Prefeitura Municipal de Conchas, projeto de lei número 23/99. Dispõe sobre a denominação de rua na Coab do distrito de Juquiratiba. O prefeito municipal de Conchas, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica a rua projetada do conjunto habitacional do distrito de Juquiratiba, demonstrada no croquis anexo, denominada de Rua Francisco Monzano. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Conchas, de 23 de agosto de 1999. Professor Miguel José Caram, prefeito municipal. Exposição de motivos. Com o incluso projeto de lei, pretende esse Executivo a necessária autorização legislativa para denominar de Rua Francisco Monzano a rua central do conjunto habitacional da Coab, no distrito de Juquiratiba. O senhor Francisco Monzano sempre foi uma pessoa prestativa e dedicada aos interesses da comunidade daquele distrito, merecendo, portanto, esta homenagem. Certo de contarmos com o alto espírito de apoio dos senhores vereadores, no sentido da aprovação do respectivo projeto de lei, antecipadamente agradecemos e subscrevemos atenciosamente a professor Miguel José Caram. Projeto de lei número 23 de agosto de 1999, dispõe sobre normas para a concessão do serviço de transporte coletivo no âmbito municipal e da outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a outorgar a terceiros, mediante concessão administrativa, o serviço público de transporte coletivo de passageiros no âmbito municipal. Artigo 2º. O prazo de concessão será de 10 anos, renovável por iguais períodos sucessivos, e caso haja interesses por parte da administração, mediante aviso prévio com antecedência de 1 ano. Artigo 3º. Os serviços serão concedidos à empresa especializada no ramo de transporte coletivo. Marnês, Oi. A vereadora está pedindo um tempo. Senhor presidente, eu pediria que consultasse o plenário para a dispensa da leitura integral dos projetos, que lesse só as emendas. Projeto de lei número 25/99. Da nova redação ao parágrafo único do artigo 50 da Lei Municipal número 370/98. Artigo 2699. Dispõe sobre a denominação da praça localizada no distrito de Juquiratiba. Artigo 27, projeto de lei número 27/99, desmembra a Secretaria Municipal de Trânsito e Serviços Urbanos e dá outras providências. Indicação número 42/99, solicita a recuperação da rua Dr. Jorge Elias na Vila Esporte. Justificação. Com a passagem constante de transporte pesado pela referida rua, a mesma se encontra totalmente danificada. Com o asfaltamento da rua Francisco Serrano, que faz ligação com a estrada do Porto, o transporte pesado que transitava pela rua Dr. Jorge Elias terminou, sendo uma razão a mais para que se faça uma operação tapa-buraco, pois o asfalto não será mais castigado com cargas pesadas, conservando-o por muito mais tempo. Ressalto que esta solicitação já foi feita ao Poder Executivo há meses pelo vereador Benedito Merlim e até o momento não obtivemos resposta, nem tampouco o início das obras necessárias. Logo virá a estação das chuvas e tudo será mais difícil, razão pela qual solicito medidas urgentes para a referida rua. Conchas, 24 de agosto de 1999, vereador José Oscar Pavan. Indicação número 43. Solicito o asfaltamento da Vila Pastina. Justificação. Vários moradores da referida vila têm reclamado insistentemente da poeira e solicitando urgentemente o seu asfaltamento. Este vereador concorda
e procura nesta indicação sensibilizar o Poder Executivo para que atenda ao pedido dos moradores, pois realmente a vila está num incrível abandono. Moro há 26 anos nessa cidade e vi nascerem loteamentos, conjuntos habitacionais, entre outros, e vários foram totalmente asfaltados. A Vila Pastina é uma vila antiga e já é mais que merecida atenção para com seus moradores, que passam próximo ao centro da cidade, situações piores que as dos bairros e loteamentos distantes. Conchas, 24 de agosto de 1999, vereador José Oscar Pavan. Ofício circular número 1/99 da Câmara Municipal de Serquilho. Senhor Presidente, certos do significado especial que nos une na base do que estamos reivindicando, que é reverter a margem crescente de acidentes que vem ocorrendo nas estradas estaduais de nossa região, causando inúmeras vezes a morte de nossos filhos e irmãos, vimos convidar Vossa Excelência e os nobres vereadores dessa Câmara Municipal a, juntos e imbuídos nesse mesmo fim, encaminhar ao excelentíssimo governador do Estado, Dr. Mário Covas, e ao diretor regional do DR, Dr. José Paulino Aires Oliveira, requerimento no sentido de melhor sinalização, conservação, fiscalização dessas estradas, conforme aquela já encaminhado por esta Casa, que ora segue anexo. Contando com o apoio, enviamos a Vossa Excelência e aos nobres colegas edis, votos de estima, respeito e consideração, Antônio Carlos Sebastiani, presidente da Câmara Municipal de Serquilho. Convite. Assunto: Semana da Pátria. Escola Estadual Professor Anísio Ferraz Godinho. Senhores vereadores, a direção da Escola Estadual Professor Anísio Ferraz Godinho de Conchas sente-se honrada com a presença de Vossa Senhoria às solenidades de abertura da Semana da Pátria, a realizar-se no dia 27 de agosto de 1999, às 19h30, na quadra coberta do estabelecimento. Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Senhoria protestos de consideração e respeito. José Nivaldo Esbraja, diretor da escola. Ofício convite. A Prefeitura Municipal de Conchas convida a Vossa Senhoria e digníssima família a comparecer e prestigiar as atividades cívicas e esportivas para a Semana da Pátria de 99, organizadas pela Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Turismo e Lazer, em conjunto com as escolas municipais, estaduais e particulares de nosso município. Estas atividades terão lugar no período de 27 de 8 a 6 de 9, conforme programação anexa. Temos certeza que o comparecimento de Vossas Senhorias dará maior brilho ao evento e que muito nos sensibilizará, merecendo os nossos mais sinceros agradecimentos. Atenciosamente, prefeito professor Miguel José Caram e professora Lígia Lopes Paris, secretária municipal de Esportes, Cultura, Turismo e Lazer. Ao senhor presidente da Câmara Municipal de Conchas, assunto: divulgação do balanço social. Excelentíssimo senhor presidente, encaminhamos em anexo exemplar do primeiro balanço social da Caixa Federal relativo ao período de 95 a 98, com informações sobre sua atuação como coadjuvante do desenvolvimento social do país. Este balanço se encontra na Secretaria da Câmara para os senhores vereadores. Eu gostaria, antes de passar o grande expediente, encaminhar o ofício ao plenário, o ofício que está sendo encaminhado ao prefeito, o ofício da mesa da Câmara sobre o do 10º. Eu gostaria de passar ao vereador José Delbem, e fosse lendo, aquele que quisesse assinar o ofício sobre o do 10º da Câmara, que nós já tivemos uma reunião com ele ontem, conversei com ele, a situação está difícil. Segunda-feira o dinheiro que vai ser repassado não vai dar para fazer a folha de pagamento do vereador. Então, vai ser encaminhado esse ofício. E nesse intervalo eu gostaria que você fosse lendo, e aquele vereador que quisesse
assinar nas quadras do ofício. Se pudesse dar uma força para... Agora eu gostaria de passar o grande expediente. Convido para fazer uso da tribuna o vereador José Delben. Senhor presidente, senhores vereadores, hoje à tarde eu tive a oportunidade de me dirigir até um trecho, esse trecho inicial, onde está sendo pavimentada a estrada que ligará ao porto. Eu fui no trecho que vai da ponte até ali, próximo à subida. E eu estive observando que foi feito um aterro, elevando a estrutura da estrada. E percebi também que foram construídas duas vazões para água nos períodos de enchente. E eu observei que essas duas vazões, a primeira consta de 2 tubos, vamos dizer assim, aproximadamente de 1 metro de diâmetro. 2. A segunda, um tubo de 1 metro de diâmetro. A gente não é engenheiro, os senhores vereadores não são engenheiros, mas eu acho que quando você vai fazer um asfalto em algum lugar, onde vai se fazer um bueiro para vazão de águas de algum lugar onde a água fica represada, além dos conhecimentos técnicos e específicos próprios do engenheiro, deve-se também tomar informações das pessoas que residem há muito tempo no município, próximo à localidade, a pessoas que se dirigem para aquele local nos períodos em que nós tivemos enchente. O que a gente observa ali? Quando tinha chuva e ocorria enchente no Rio de Conchas, os senhores são testemunhas, logicamente, acho que todos aqui já tiveram a oportunidade de se dirigir até aquele local, por curiosidade, para ver como que se encontra a altura das águas, enfim, eu acredito que todos dão um pulinho até o local para verificar. E os senhores devem ter constatado que em época de grandes enchentes, a água passa, ou passava por cima da estrada. Em determinados pontos, ela chegava a passar 1,20 m, 1,30 m, 1 metro acima do nível da estrada. Num comprimento, vamos dizer assim, não totalmente em termos de 1,20 m, mas num comprimento de aproximadamente, aí, no mínimo, 500 metros, desde uns 20, 30 metros para lá da ponte, até a subida próxima da entrada do seu Ayrton Franzolin e do Adelito Francisco. Quer dizer, eram aproximadamente 400 ou 500 metros, com toda a água nesse comprimento, nessa largura de água, atravessando pela estrada. Agora, o que aconteceu? Elevaram o aterro. Primeira coisa que nós vamos sentir ali, a água vai ficar represada. Se você fez uma barragem, um aterro, vai represar a água. Então, o que vai acontecer? Essa água vai se tornar maior na parte superior, na parte de represamento. Agora, 2 bueiros, 2 vazões de água, com 3 tubos de 1 metro de diâmetro, eu tenho plena certeza e convicção, e qualquer um que já viu as enchentes lá, vai ter certeza que não vai conseguir dar vazão suficiente para essa água, mas de forma alguma. Quem já teve a oportunidade de observar lá, se vocês olharem a água que passa pela ponte, por baixo da ponte, é claro, na época de enchente, eu acredito que ela passe umas 6 ou 7 ou 10 vezes mais quantidade de água por cima da estrada do que por baixo da ponte. Agora, vejam a dimensão que tem a ponte e vejam a dimensão que vai dar 3 tubos de 1 metro de diâmetro cada um. Tenho plena certeza e convicção, apesar de não ser engenheiro, que essa quantidade de tubos que estão ali para dar vazão de água
não vai ser o suficiente para impedir com que a água passe por cima do asfalto. E se não passar devido ao fato do aterro ter sido realizado, ter sido efetuado no local, vai represar a água mais para cima, causando problema, inclusive, para o pessoal que tem propriedades acima. Então, eu acho, senhor presidente, senhores vereadores, que o senhor prefeito municipal, e eu me comprometo, inclusive, a conversar com ele amanhã, estive à sua procura hoje, não encontrei, mas amanhã eu vou conversar, eu acho que ele tem que chamar o engenheiro responsável pela construção da estrada e solicitar do mesmo, pelo menos a colocação de mais 3 ou 4 manilhas do porte das que estão lá colocadas. Inclusive, eu conversei com o doutor Ayrton Franzolin, que tem propriedade ali, com a Adelito Francisco, que tem propriedade, com mais pessoas antigas que conhecem ali, e todos estão reclamando e acham também que essa quantidade de tubos que foram colocados para passagem de água ali não serão suficientes para impedir. Agora, o que vai acontecer? Vai haver um represamento de água, esse represamento não tendo vazão suficiente, a água vai começar a subir e vai acabar passando por cima do asfalto. Passando por cima do asfalto, ou mesmo que não passe ficando represada, ela vai, com o tempo, danificar aquele asfalto. Então, eu acho que, repetindo, os senhores vereadores, senhor presidente, eu me comprometo também, devemos solicitar a presença desse engenheiro antes que realize a colocação do asfalto ali. Por enquanto, estão colocando pedregulho, passando o pé de carneiro, passando máquinas para firmar o solo, para depois vir com a operação asfalto. Agora, não custa colocar mais alguma passagem ali. Quanto pode custar um tubo de 1 metro de diâmetro? Que vão lá 15, 20, 30 tubos. É uma importância insignificante, mas que significa muito para o local. Então, eu acho que o engenheiro deve ser indagado a respeito desse assunto, que é de suma importância para nós em relação à estrada. Era isso, senhor presidente, que eu queria deixar destacado nessa sessão de Câmara a respeito da estrada que liga ao porto. Era o que eu tinha a dizer. Convido para fazer uso da tribuna o vereador Darciso. Senhor presidente, nobres colegas, eu também queria endossar as palavras do nobre colega José Delbem, que, por sinal, também estivemos visitando hoje. Eu acho que era o dia da visita à Estrada do Porto. Nós fizemos essa observação. Tenho aqui que estivemos juntos, eu, senhor presidente, Zelão, o secretário Wilson. Então, estivemos presenciando essa situação, como o senhor acabou falando. Nós tivemos a oportunidade de parar ali e ver também. Então, estava até anotado aqui, os tubos aqui, coisas parecidas, se não for tubo, um bueiro de maior potência até, porque nós fizemos essa observação, que com certeza vai dar problema ali. E eu acho que teria que ser meio urgente, porque, por sinal, eles estavam molhando, nós fomos na parte da tarde, eles estavam molhando, não sei se vai... já urgentemente já vai colocar o asfalto ali. Então, acho que essa providência tem que ser tomada amanhã com o senhor prefeito e comunicar o senhor engenheiro. Então, tá aí, eu fico contente com a visita de mais vereadores. Tivemos a oportunidade de quilometrar o asfalto que está construído. Deu 12 quilômetros e alguns metros, por sinal, 6 metros, marcamos no cronômetro do carro do Zelão aí, então está uma boa quantia asfaltada. Eu acho que talvez, devido à pressão da vereadora doutora Valéria, foi ótimo. Então, me parece que tem uma equipe daqui para lá e outra de lá para cá. Foi ótimo, então acho importante a presença dos vereadores. 12 quilômetros só lá, né? 12 quilômetros para lá. E depois mais 2, nós cronometramos aqui também, mais 2 quilômetros aqui na entrada, então, somando, já tem 14 quilômetros asfaltado. Está ótimo, está muito bonito. Então, eu acho que é importante a visita de vereadores, como o nobre colega Zelão também reivindicou aquela valeta. O senhor prefeito já atendeu que a valeta estava de grande tamanho ali na entrada aí,
Uma ele consertou. Mas precisa consertar a outra também. E, por outro lado, eu gostaria que o senhor prefeito tomasse as providências. Inclusive, eu já falei verbalmente com ele a respeito das crianças da escola de Esguiratiba, e da estrada de Esguiratiba e da Marechal Rondon. Essas crianças vêm tomando ônibus muito cedo. Elas vêm saindo de suas casas, por volta, levantando 5 horas da manhã, outras 4h30, com mais longe da estrada. Então, eu acho que está um pouco errado aí. As crianças entram 7h10 na aula. Elas ficam na rua. Assim que o ônibus vem de manhã cedo, sai 5h30 de Esguiratiba, 5 e pouco, apanhar essas crianças. Então, as mães já me reclamaram, eu acho que o senhor prefeito tem que tomar essa atitude em cima aí, com o senhor secretário da Educação, porque a criança vem levantando 5 e pouco para entrar 7h10, onde os portões abrem 7 horas, a criança fica na rua. Então, eu gostaria que providência fosse tomada, que coloque uma outra condução para pegar, enfim, alguma coisa seja feita, porque aí está judiando das crianças. Por outro lado, também eu queria, já pedi, já reivindiquei aqui, e mais alguns vereadores acho que reivindicou, a respeito dessa rua Euclides Maracini, que dá acesso aí ao frigorífico aí, que está um grande tráfego. O pessoal não está conseguindo sobreviver ali. Com a gripe, com o pó, enfim, que o caminhão-pipa, pelo menos umas 3 vezes por semana que passasse, então seria o suficiente para acalmar ali um pouco aquela poeira, que está demais ali. Então, eu acho que o senhor prefeito tem que olhar para esse lado. Todo lugar tem poeira. Alguém vai falar, mas tem poeira na minha rua, tem poeira, mas ali o tráfego é intenso. Então, eu gostaria que providências fossem tomadas. É isso que eu tinha a dizer. Concedo um intervalo de 15 minutos. Hoje não. Tem projeto lá para... Vira, Tadeu. Vira. Passamos à ordem do dia. A secretária fará a leitura dos projetos. Projeto número 21/99, que dispõe sobre a promoção de emprego de assistente social do quadro de empregos da Prefeitura. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Esta comissão é de parecer favorável, visto que o projeto em pauta preenche os requisitos técnicos, legais e constitucionais para ser aprovado. O projeto não encontra óbice legal, podendo, portanto, ser aprovado por esta Casa de Leis. Conchas, 25 de agosto de 1999, vereadores José Tadeu Almada Neder, José Delbem e Benedito Merlim. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. O presente projeto, oriundo do Poder Executivo, pretende autorização legislativa para a promoção do emprego de assistente social do quadro de empregos da Prefeitura. O projeto é legal e constitucional. Não verificamos nenhum impedimento à sua tramitação. Isto posto, somos pelo encaminhamento ao plenário para discussão e votação. É o nosso parecer. Sala de Sessões, 11 de agosto de 1999, vereadores Agenor Luiz de Souza, Nilton Carlos Aliberti e Dr. Anselmo Eduardo Martellini. Eu coloco em discussão o projeto 21/99. Não havendo discussão, eu coloco em votação o projeto 21/99. Quem for contra, fica em pé. Quem for a favor, permaneça sentado. Aprovado o projeto por 12 votos a 0. Projeto de Lei número 2/99, em segunda votação. Dispõe sobre denominação de estrada no município de Conchas. A Rua do Porto, que liga Marechal Rondon
passa a denominar-se Rodovia Prefeito Municipal Anivaldo Lopes. Rodovia Municipal Prefeito Anivaldo Lopes. Coloco em votação o projeto 2/99. Quem for contra, fica em pé. Quem for a favor, permaneça sentado. Aprovado o projeto por 12, voto a 0. Projeto de lei número 3/99 dispõe sobre a denominação de logradouro público na Coab 4. A rua localizada na Coab 4, na cidade de Conchas, passa a denominar-se José de Paula Leite. Coloco em votação o projeto 3/99. Quem for contra, fica em pé. Quem for a favor, permaneça sentado. Aprovado o projeto por 12 votos a 0. Projeto de lei número 4/99 dispõe sobre a denominação de logradouro público na Coab 4. A Rua 3, localizada na Coab 4, na cidade de Conchas, passa a denominar-se Vereador Hélio Figueiredo Lima. Coloco em votação o projeto 4/99. Quem for contra, fica em pé. Quem for a favor, permaneça sentado. Aprovado o projeto por 12 votos a 0. Terminando a ordem do dia, eu passo a explicação pessoal aos senhores vereadores. Com a palavra, a vereadora doutora Valéria. Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria só de comunicar que, com relação àqueles 2 requerimentos aprovados e encaminhados à Prefeitura, com relação à dívida do Fundo de Garantia e do INSS, eu recebi a resposta do senhor prefeito e eu gostaria de passar ao conhecimento dos senhores que, conforme a resposta enviada pela Prefeitura, o montante de dívida do Fundo de Garantia da Prefeitura até a presente data é de R$ 303.445. E que, a partir de janeiro de 99, está sendo feitos recolhimentos dentro da competência subsequente. E que esses atrasos estão acumulados e remontam uma dívida desde 1967. O recolhimento do INSS está com atraso de 60 dias, ou seja, 2 competências, e chega ao montante de R$ 135.808. Com relação a outro requerimento também que foi aprovado por esta casa, a resposta do senhor prefeito sobre a desapropriação amigável do senhor Jurandir Aleixo Pinto e José da Silva Melo, a informação que eu tenho à mão é que já foi adquirido 2 terrenos para a construção da casa dessas 2 pessoas, na Rua Ônix, do Jardim Joanim Parisi, no valor total de R$ 7.000, ou seja, de R$ 3.500 cada lote, e que a construção será iniciada após a conclusão de um processo de licitação que está em andamento. Gostaria também de aproveitar a ocasião para pedir a atenção dos senhores vereadores que existem as ruas da Coab 4 para que sejam denominadas, assim como foi a iniciativa do vereador José Delbem, denominando a Rua 3 e a Rua 4. Eu vou apresentar um projeto de lei a semana que vem para a denominação da Rua 5, e eu pediria que os senhores vereadores pensassem um pouco mais para dar nome de rua, para que a gente não reflita somente uma posição machista dentro dessa cidade. É rara as ruas com nome de mulheres. Como se não existisse grandes mulheres que passaram por essa cidade. Então, eu pediria que os senhores vereadores pesquisassem. Pois não. Quer que eu leia eu mesmo? Deixa eu ler eu mesmo. Então, eu gostaria que os senhores vereadores pensassem com carinho nisso, porque eu acho que existiram Eu também dei nome de grandes uma mulher mulheres que passaram por esse município, que deixaram e deixam saudade até hoje. Inclusive, a Rua 5, eu vou colocar no projeto de uma pessoa que eu admirei muito,
e admiro até hoje, que deixou muita saudade, que é da dona Leni Gorga. E eu pediria que os senhores vereadores pensassem com carinho para que os próximos projetos fossem trazidos da história de Conchas nomes de mulheres, que a gente acaba esquecendo e fica prevalecendo, não que não sejam merecidos os nomes que foram dados até hoje, mas eu torno a dizer que muitos nomes de mulheres foram esquecidos na história de Conchas e que merecem ser relembrados por esta casa. Com a palavra, o vereador Darciso. Senhor presidente, nobres colegas, terando aqui, eu acho que a doutora Valéria se esqueceu. Ela ajudou a aprovar. Sim. Foi denominado uma rua da igreja. A gente chamava de Rua da Igreja de Giratiba, então nós colocamos o nome de Narcisa. Então, veja bem, é uma senhora que foi parteira, teve muitos... Enfim, na época não tinha hospital, então ela atendia. Foi uma senhora muito grata ao povo de Giratiba, da região inteira de Giratiba aí. Então, a gente, graças aqui à casa, ajudou, então foi aprovado. Só falta o senhor prefeito colocar a placa lá. Mas é Narcisa Barbosa, né? Então, foi lembrado a mulher, como o Zé Delbem também, lembrando da Catarina Dyer, né? Veja bem, mas vamos colocar mais mulheres, então. Isso aí, obrigado. Com a palavra, o vereador Tadeu Nedo. Senhor presidente, senhores vereadores, a vereadora doutora Valéria citou essas cifras aí, referente à dívida da Prefeitura Municipal de Conchas. Eu anotei aqui, referente ao Fundo de Garantia, R$ 303 mil e do INSS, R$ 135 mil. Isso somado dá R$ 438 mil, o que corresponde praticamente a 10% do orçamento do nosso município. Eu não sei o que está sendo feito para saldar isso, quais os critérios, mas eu toco no assunto, porque hoje à tarde, em contato aqui com o Madeixa, foi rápido esse contato, mas eu pude fazer algumas indagações dele a respeito da situação financeira da Prefeitura, e, logicamente, a notícia não é boa, porque, até como o nosso presidente falou, o dinheiro da Câmara não foi repassado, e também inúmeros outros problemas que a nossa cidade encontra. Conversando com o nosso secretário das Finanças, até adiantei para ele que eu pretendo convocá-lo numa próxima sessão para justamente dar essas explicações. Porque existem débitos que não se justificam, como o INSS, que já estava parcelado, já existia um parcelamento. E eu não sei até onde o município corre risco de até amanhã ou depois terem as verbas de repasses retidas pelo não pagamento do INSS do Fundo de Garantia. Então, isso tem que ser estudado com maior atenção pelo senhor prefeito. E voltando àquilo que eu já comentei anteriormente nesse plenário, é a respeito das prioridades do município, onde está sendo empregado essas verbas, enfim, o que está sendo feito com o dinheiro. Então, eu ainda vou voltar ao assunto com o próprio senhor prefeito, com o Madeixa, no sentido de que um deles compareça a essa casa para que trace a todos a situação real da Prefeitura. Tá? A gente observa que alguns projetos encaminhados a esta casa pelo senhor prefeito dizem respeito ao aumento de salário. Muito justo, eu acho que o profissional que trabalha, que por longos anos se preparou para exercer uma atividade profissional, merece ser bem remunerado. Mas, ao mesmo tempo, a gente se preocupa. E muitas vezes a gente deixa de votar contra, porque seria incoerente da nossa parte, porque nós já aprovamos inúmeras outras categorias, como os médicos, os dentistas, enfim, houve uma melhora salarial para todos esses profissionais. A razão até que eu justifico o meu voto favorável no projeto da assistente social. Seria muita incoerência minha votar contra, que dá vontade de dar, não em função desta profissional, desta funcionária, mas é sabendo a atual situação aí de ruína das finanças municipais. Mas, de qualquer maneira, senhor presidente e senhores vereadores, eu vou voltar
a conversar com o senhor prefeito e com o senhor Madeixa, no sentido de que um deles compareça à casa, justamente para prestar esses esclarecimentos. Seria isso. Com a palavra o vereador José Delbem. Senhor presidente, senhores vereadores, aqui ele fala da montante da dívida 303, no caso do Fundo de Garantia, e 135 no caso do INSS. Agora, isso aqui é além daquilo que está parcelado ou com os parcelamentos que existem? Porque parece-me que foi feito parcelamento para efeito de obtenção do CND, né? Foi feito até a consolidação da dívida, quando saiu de financiamento, logo no começo do governo. Houve uma consolidação da dívida municipal com referência ao INSS, incluindo, se eu não me engano, até o próprio consórcio. Não, ele não foi incluído. Mas era um parcelamento de 240 meses, que a Prefeitura de Conchas, excluída a questão do consórcio, está sendo esclarecida, mas que foi reparcelado, aqueles parcelamentos picados que foram feitos foram unidos num só, em 240 meses. Quer dizer, me parece que... Quer dizer que esse 303, você... O 303, que... perdão, é do Fundo de Garantia. Eu me referia ao INSS. INSS, esse 135 é além daquilo que foi para deve ser. Não... Eu acho que é tudo. Tá. Será tudo que é só isso? Posso? Eu gostaria de esclarecer o seguinte sentido. O requerimento que foi aprovado e encaminhado foi especificamente detalhando item por item. A resposta não veio exatamente item por item do que foi pedido. Então, não dá para saber, porque a resposta é lacunosa. Porque eu pedi item por item discriminado do que já estava sendo parcelado, que foi aprovado esse ano, do que está de dívida acumulada. Então, quer dizer, essa resposta não é esclarecedora da pergunta que foi feita. Então, seria interessante que o senhor presidente solicitasse informações a respeito de parcelamentos, quanto está se pagando de parcelamento, além disso daí. Porque eu acho que seria interessante a Câmara saber também o quanto dos parcelamentos que foram feitos está sendo pago. Porque eu acho que, além da competência do mês, tem também aquele pagamento daquilo que foi combinado em termos de um parcelamento da dívida anterior. Então, seria interessante a Prefeitura encaminhar de uma forma mais concisa, mais precisa e mais clara, para a gente entender, não é verdade? Isso. Eu só, senhor presidente, apenas complementando o raciocínio do vereador José Delbem, quando é feito o repasse de verbas, já existe uma retenção. Já existe uma parcela que é retida, não o total, mas eu acho que o total da dívida, as prestações não são retidas, quer dizer, vai acumulando. Ninguém mais fazendo... Com a palavra o vereador Elias Valdrei. Senhor presidente, senhores vereadores, quanto ao pronunciamento do meu amigo Zé Delbem sobre o asfalto e a passagem de água, aí da estrada do Porto, da rodovia Anivaldo Lopes, eu também estive lá. E chamei, inclusive, o encarregado, dizendo que aquelas vazões, para a gente que tem prática disso, na primeira chuva ela entope. Ela vem a sujeira que tem na parte de cima a primeira enchente, ela entope completamente. Então, havia necessidade. Inclusive, eu estou sabendo que os proprietários da parte de cima, que podem ficar prejudicados por uma enchente grande, entrou com embargo da obra hoje, para que seja feito um estudo e feitos os reparos devidos. Até me perguntaram se eu era contra o embarque, eu falei de jeito nenhum. Desde que haja interesse da população de Conchas, eu sou a favor e plenamente a favor. E quanto ao INSS do consórcio, o consórcio não entrou nessa de 240 meses, foi 96 meses que nós pleiteamos o parcelamento e foi concedido, e que está sendo vindo descontado das EIHs o parcelamento. Só que também não está sendo conseguido pagar os atuais débitos do INSS. Eu já não sei em quanto estará a dívida do consórcio com o Instituto. É só isso.
Ninguém mais fazendo uso da palavra, esse ofício que eu passei na mão dos senhores vereadores, então vai ser encaminhado para o prefeito amanhã com 24 horas de prazo para ele tomar uma solução, marcar alguma reunião com os vereadores, quem vai tomar essa medida é ele. Então, porque é o seguinte, nós estamos com o 10º de junho, julho, e terça-feira vence de agosto, que dá um saldo que a Câmara vai ficar com a Prefeitura, a média de uns 75 mil, mais ou menos. E eu conversando com o Madeixa hoje à tarde aqui, fui na Prefeitura ontem e o Madeixa veio aqui hoje. Se repassar 6 mil segunda-feira para fazer o pagamento dos vereadores, que vai ser na terça, não vai ter dinheiro para pagar os funcionários da Câmara. Então, eu estou encaminhando o seu ofício aqui para o prefeito, para ele tomar uma decisão, porque não tem dinheiro. O Madeixa falou que desse dinheiro que chega para ele segunda-feira, ele tem que tirar 40 mil para pagar uma emprestação do INSS, parcelamento, que senão corta o dinheiro que chega no dia 10. Então, eu estou tomando essa atitude, a mesa da Câmara tomou por causa disso. E gostaria também de passar na mão do vereador Calil Chaguri, que ele solicitou outro dia da mesa da Câmara, as despesas da CEI. Dr. Silvio, 4 mil, os encargos mais R$600. O contador Maurício, R$1.500. Nossa Caixa, nosso banco, R$83. Telefones, aproximadamente R$150. O papel sulfite, R$48. A hora extra dos funcionários, R$200. Os encargos sociais, mais R$16. Dá umas despesas de R$6.597,50. Eu passo a mão do vereador Calil Chaguri. Senhor presidente, uma questão de ordem somente, é uma dúvida que me surgiu com referência àquele projeto de resolução alterando o regimento interno. Aquilo é uma ou duas votações? Que número que é o projeto? É uma só votação? Eu consultaria o plenário aqui, talvez alguém possa me esclarecer a dúvida. De alteração do regimento interno. Nós teve a votação semana passada, é isso? Veria a necessidade de duas? Um minutinho só, senhor presidente. Pois não. Pega o número do projeto. Vou trocar, semana que vem está dispensado, viu? Hein? Já está fixado no quadro? Já. Não. Não? O projeto é? Mas foi a votação. São duas votações. Mas não foi pedido votação. Não foi. Eu tô perto do secretário aqui, viu? Putz. Então ele é remetido para o... O que a bunda não atrapalha, bota de mais uma vez, pronto.
Pelo menos foi o que me orientaram também. Porque a gente já está em vigor, então setembro já entra. Tem que complicar também no final. Tem que rolar na tudo está certo agora. Tem que complicar. Também para que simplificar se pode complicar? Na verdade não é nada. Se eu botasse em dois turnos de discussão e votação, eu posso dividir a biblioteca, projeto de complementar, projeto de dos advogados está em ação. Nós, como diz o queimador de pão. Queimador de pão. Como sem destino. Fala aqui agora. Vai esperar o quê? Fica comigo, só isso. Bota uma vez, pronto. Bota. Mas você já foi. Não sei o que, né? Padeiro e locutor, né? Nem eles estão sabendo, fazer mais um bom prova. Marnese, leu. É muito fácil, depois que foi aprovado, quando vocês aprovaram, nós não estávamos presentes, que devia ser retirado no momento. Não aprovaram de uma vez só? O regimento aquele dia foi. Foi só uma votação para aprovar o regimento, uma emenda ao regimento. Eu não sei se foi uma só. Foi só uma. Foi uma só. Foi só uma. Não existe votação em dois turnos, portanto, você não existe. Já foi. Então é só agora é só encerrar a sessão, então. Pronto. Eles estão querendo complicar, estão chegando a terminar. Não havendo mais nada, declaro encerrada a sessão. A próxima sessão é no dia 1º do 9, às 17h30.